Bom, o juro, na verdade, ele é uma remuneração recebida por alguém que dispõe uma certa quantia, que é chamada de capital, e a empresta durante um certo tempo, a uma determinada taxa. É uma compensação que o devedor paga pelo uso do dinheiro. É como se fosse o aluguel do dinheiro. Se você empresta, é como se você estivesse alugando seu dinheiro. Então, periodicamente, você vai receber uma compensação, né? Que seria o valor do aluguel. E numa transação como essa, nós temos o capital como sendo o valor que é emprestado ou que é aplicado em um banco, como uma poupança, por exemplo. O capital pode ser também chamado de capital inicial, de principal ou valor presente. A taxa é o índice combinado entre as partes quando você vai aplicar um dinheiro no banco ou você vai emprestar. Normalmente já existe uma taxa que é a chamada taxa de juros. Ela pode ser representada como taxa percentual ou taxa unitária. O montante é o capital acrescido dos juros. Então, é o saldo. Então, se você aplica uma quantia, ao final de um período, você vai ter aquela quantia mais o juro produzido por ela. Então, essa soma vai ser o montante, ou o saldo. Então, por exemplo, suponha que uma pessoa tenha efetuado uma aplicação de R$ 1.000 pelo prazo de 3 meses, a taxa de juros simples de 2% ao mês. Observe na tabela. Veja que no primeiro mês a gente tem aqui o capital aplicado, que é o capital inicial, R$ 1.000. Durante esse mês você continua com o saldo de R$ 1.000. Ao final do primeiro mês, você tem o capital que foi aplicado, como a taxa é de 2%, vai incidir 2% de 1.000, que vai dar R$ 20. Então, somando o saldo anterior que você tinha, mais o juro produzido, vai ficar 1.020. Então, você variou de 1.000 para 1.020. Então, a variação foi de R$ 20. No mês seguinte, ao final do segundo mês, novamente o juro vai incidir, a taxa de 2% vai incidir sobre o capital. Então vai gerar mais R$ 20. Então você tinha 1.020, com 20 vai para 1.040. Então de 1.020 para 1.040, a variação foi de R$ 20. E no final do terceiro mês, novamente os 2% vão incidir sobre o capital inicial. Isso vai gerar novamente R$ 20. Esses R$ 20 serão somados ao saldo do mês anterior. E aí passa de 1.040 para 1.060. Então notem que mês a mês o saldo vai aumentando de 20 em R$ 20. Então essa variação aqui, mês a mês, ela é constante, é sempre o mesmo valor. Isso por quê? Porque os 2% estão incidindo sempre sobre o capital inicial, que é R$ 1.000. Isso é que caracteriza uma operação de juros simples. Então, no regime de juros simples, que a gente chama de RCS, é regime de capitalização simples. O valor dos juros é calculado tendo como base o capital inicial, sendo proporcional ao seu valor e ao tempo de aplicação. Ou seja, quanto maior o valor que você aplica, maior será o juro produzido. Se o dinheiro ficasse só 2 meses, ele iria produzir apenas R$ 40 de juros. Como ele ficou 3 meses, ele produziu R$ 60 de juros. O juro produzido ele é proporcional tanto à taxa quanto ao tempo em que fica aplicado. A taxa no exemplo anterior foi de 2%, mas se fosse uma taxa maior, o resultado ou o rendimento seria maior. Com isso, a gente vai chegar nessa equaçãozinha aqui, que nos permite calcular o juro quando você conhece o capital, é o índice, que no caso é a taxa, e o tempo, que é o período de aplicação. E essa aqui é a do montante. O que é o montante? O montante é o saldo.
é o que você tinha aplicado mais o juro que foi produzido. Isso vai gerar um saldo ou um montante. Então, temos aí o J é o valor de juros, C é o capital inicial, I é a taxa. A taxa vai estar representada na forma unitária, que aí nós vamos mostrar nos exemplos o que seria a forma unitária. O prazo da operação, representado pela letra T, e M é o montante, ou pode ser chamado de valor futuro, que no caso é o saldo. Uma observação importante: o prazo da operação deve ter sua unidade coincidente com o período de referência da taxa de juros. Por exemplo, se a taxa é ao ano ou é ao mês, o tempo ele tem que corresponder a essa unidade. Então, se você estiver trabalhando com uma taxa ao mês, na hora de aplicar a fórmula, o seu tempo tem que estar em meses. O mesmo se a taxa for anual. Se a taxa for anual, o tempo tem que estar em anos. Então, nesse exemplo aqui, Cláudio vai emprestar 2.000 ao Roberto por 2 anos, a uma taxa de 15% ao ano. Quanto o Roberto vai pagar de juros? Então, a primeira coisa que você tem que observar antes de resolver o problema aqui é o tempo, tá em anos, e aqui a taxa ela também está ao ano. Essa unidade de tempo aqui tem que coincidir. Caso não coincida, aí você tem que fazer uma transformação. Então, nesse caso, o capital é 2.000. Por quê? Porque é a quantia que vai ser negociada. É o que ele vai emprestar. A taxa é 15% ao ano. Então, aqui a taxa é a taxa percentual. Aqui seria a forma unitária. Só que aqui é 15%. O tempo, 2 anos. Então, nesse caso, o tempo está em anos e a taxa está ao ano. Vamos calcular os juros. É só substituir. O capital é 2.000. Então, está aqui, o capital é 2.000. A taxa é 0,15. Aqui ela está na forma unitária. E o tempo é 2. Com isso, multiplicando tudo, vai dar 600. Eu poderia também escrever a taxa na forma de razão centesimal. Então, eu poderia escrever 15%. Então, o 0,15 ou 15%, isso é equivalente a 15 sobre 100. Então, se eu substituir aqui nessa fórmula, do mesmo jeito, o juro vai ser igual a 2.000 vezes, ao invés de escrever 0,15, eu vou escrever 15 sobre 100 vezes 2. Aí eu posso cortar esses dois zeros com esses dois. Vai sobrar o quê? Vai sobrar 20 vezes 15 vezes 2, que também dá 600. Então vocês podem escolher qualquer uma das duas formas para trabalhar. Geralmente a gente vai usar mais essa aqui, mas às vezes tem casos que desse jeito fica mais fácil de fazer as contas. Tá aí a aplicação da fórmula. Vamos ver um outro exemplo aqui. Quanto rende de juros um capital de 3.000 empregado a taxa de 11% ao ano durante 4 anos? O primeiro passo é anotar os dados. O capital, 13.000. Isso está bem claro aqui no enunciado. A taxa, 11% ao ano. Está aqui a taxa. 11% ao ano. O tempo, 4 anos. E o que está pedindo é os juros. Então, antes de iniciar, observar, o tempo está em anos e a taxa está ao ano. Então, é só aplicar a fórmula dos juros. Essa é a fórmula do juros simples. Substituindo, o capital é de 13.000, a taxa é 0,11 e o tempo é 4. Fazendo a multiplicação, o resultado vai dar 5.720, que é a resposta do problema. Então, nesse caso, ao aplicar 13.000 durante 4 anos a uma taxa de 11% ao ano, o juro produzido foi de 5.720. Segundo exemplo, qual é o valor do juro produzido pelo capital de 7.200 quando é empregado a taxa de 8% ao ano durante 10 meses? Anotando os dados, o capital é 7.200, a taxa é 8% ao ano,
o tempo é 10 meses. Observe agora que a taxa está anual e o tempo está em meses. Então aqui nós temos duas opções. Ou passa a taxa para a taxa mensal, taxa ao mês, ou transforma 10 meses em anos. Um ano tem 12 meses. Por exemplo, se eu tivesse 24 meses, todo mundo sabe que 24 meses equivale a 2 anos, né? Bastaria dividir aqui por 12. Então eu acharia 2 anos. Bom, professor, mas aqui o tempo está em 10 meses. Como é que eu vou dividir 10 por 12? Não vai dar uma divisão inteira. Pessoal, não tem problema. Você pode simplesmente fazer isso aqui, ó. Deixar indicado. Então pega aqui o 10 sobre 12. Então você está indicando que você fez a divisão. Aí pode deixar assim. Porque se nós dividirmos aqui, vai dar uma dízima periódica. Então é melhor deixar na forma fracionária por enquanto. Queremos calcular o juro, então vamos aplicar na forma. Então o que é que você faz aqui, ó? 7.200 multiplicado por 0,08 vezes 10 sobre 12. Então é só multiplicar pelo 10 e depois dividir por 12. Fazendo essa conta, vamos obter 480. Se eu tivesse usado a forma fracionária aqui, ó, a fração centesimal, ficaria 7.200 vezes, ao invés de, como é 8%, é 8 sobre 100, vezes 10 sobre 12. Então eu poderia aqui cortar 2 zeros com 2 zeros, aí ficaria aqui 72 vezes 80 dividido por 12, que vai dar o mesmo resultado. No próximo aqui, ó, quanto rende de juros um capital de 3.960 aplicado durante 300 dias a taxa de 15% ao ano? Então nós temos o capital, que é 3.960, a taxa é 15% ao ano e o tempo 300 dias. Então note que agora o tempo está em dias e a taxa está ao ano. Nós sabemos que um ano tem 365 dias, mas para operações financeiras a gente usa o chamado ano comercial. Então um ano ele equivale a 360 dias, tá? E assim como um mês ele equivale a 30 dias. Como são 12 meses, 12 vezes 30 dá 360. Então, para operações financeiras, a gente vai adotar essa convenção. Que o ano tem 360 dias e que o mês tem 30 dias. Como aqui está ao ano, eu vou transformar dias em anos. Nós já vimos que o ano, no caso aqui, é 360 dias. Então, eu vou dividir 300 por 360. Então aí, no mesmo como no caso anterior, essa divisão não vai dar exata. Então eu posso deixar indicado dessa forma aqui, para substituir. Juros é o que eu quero calcular, é o que está pedindo aqui, ó, quanto rende de juros. Agora é só substituir, ó. Então está aqui, ó, o capital, a taxa e o tempo. O tempo aqui está em anos, né? Porque quando eu fiz essa transformação aqui, ele passou para ser tempo em anos, porque a taxa é anual. Fazendo as contas, vai dar exatamente 495. Ou seja, multiplica esse, pelo 300 e depois divide por 360. Exemplo 4. Qual é o capital que rende a Pedro R$ 3.014,40 de juros, quando aplicado durante 2 anos a taxa de 12% ao ano? Então, vamos elencar aqui os dados. O capital é o que é a nossa incógnita. Qual é o capital? A taxa é 12% ao ano. O tempo em anos. E é dado os juros. Bom, como o tempo está em anos e a taxa está anual, não vai precisar fazer nenhuma transformação. É só substituir direto.
Veja que nesse problema agora nós temos os juros e queremos descobrir qual é o capital. Então só trocou a variável. O problema resolve da mesma forma. Então vamos substituir os juros. Está aqui, ó. Juros, o capital, a taxa e o tempo. Multiplicando aqui vai dar 0,24. Como eu quero o valor do C, esse 0,24 vai passar dividindo, pois ele está multiplicando o C e eu quero isolar o C. Então vai ficar assim, ó. O 0,24 passa dividindo e vai ficar então 3.014,40 dividido por 0,24. Isso na calculadora é fácil, né? Vai dar então 12.560. Então esse deve ser o capital aplicado para que renda esse juro aqui. Exemplo 5. A que taxa Marli deve aplicar o capital? Um capital de 2.700 durante 2 anos para render R$ 702 de juros. O capital é 2.700, a taxa é o que a gente quer descobrir, o tempo em anos. É só aplicar aqui, ó. Nós temos o juro, nós conhecemos o tempo e conhecemos o capital. Falta descobrir a taxa. Então, substituindo os dados que nós temos, o problema aqui resolve do mesmo modo que os anteriores. Multiplicando aqui esses dois aqui, vamos obter 5.400 e é igual a 702. Como 5.400 está multiplicando o i, ele vai passar dividindo. Com isso, nós vamos ter i igual a 5.400 dividido por 702, que vai dar 0,13. Ou seja, 13%. Mas qual vai ser o período aqui? Aí basta você observar o seguinte. Aqui vai ser ao mês, ao ano, ao dia. Aí você tem que pensar o seguinte. O tempo que eu usei estava em qual unidade? Estava em anos. Então, essa taxa aqui é ao ano. Não pode esquecer de colocar isso aqui, tá? Porque faz uma diferença. Então, nesse caso aqui, ó, 13% ao ano é um pouquinho mais de 1% ao mês. Então, a unidade tem que estar bem clara. Então, a resposta 13% ao ano. Próximo problema. Então, nós temos aqui, Olivia aplicou um capital de 3.600, a taxa de 12% ao ano e obteve 318 de juros. Por quanto tempo o capital ficou aplicado? Então, agora nós queremos achar o tempo. Temos o capital, temos a taxa, não temos o tempo, temos os juros e é só substituir. O juro é 318, o capital é 3.600, a taxa é 0,12, 12% ao ano. Então, o procedimento é o mesmo. Quando eu multiplicar esses dois aqui, vai dar 432. Como eu quero o valor de t, eu passo o 432 dividindo. Essa divisão aqui, ela não dá exata, mas a gente pode dividir em cima e embaixo por 6. Nós vamos obter 53 sobre 72 anos. Mas esse número ficou um pouco estranho, né? O que é que a gente pode fazer para facilitar? Porque se eu for dividir aqui, vai dar uma dízima periódica. Eu vou passar esse aqui para dias, para ficar melhor. Então, de anos para dias, um ano comercial tem quantos dias? 360. Então, para passar de ano para dias, basta multiplicar por 360. Aí vai dar 265 dias. Então, aqui eu fiquei com um valor inteiro, né? Fica mais claro, né, a leitura. Isso aqui é 8 meses e 25 dias, se você quiser colocar assim, ó. Porque se você dividir isso aqui por 30, vai dar 8 e sobrar 25. Porque 8 vezes 30 dá 240. Então seria 8 meses e 25 dias. O próximo problema.
determinar o montante acumulado no final de 4 semestres a partir da aplicação de um principal. Principal é o valor principal, que no caso é o capital. É o principal de R$10.000 com uma taxa de 1% ao mês no regime de juros simples. Ele está pedindo para determinar o montante e também está perguntando quanto rendeu a aplicação. Então, quanto rendeu é o juro. E aqui é o montante. Então, vamos lá. O capital é dado, 10.000. A taxa é 1% ao mês, que eu posso escrever 0,01. É 1 sobre 100, que seria 1 centésimo. 4 semestres. Como a taxa está ao mês, então eu vou transformar semestres em meses. Cada semestre equivale a 6 meses. Então 4 vezes 6, 24. O mais importante na hora de resolver um problema de juros é observar as unidades, na taxa e no tempo. O juro está pedindo para achar o juro, né, que aqui é quanto rendeu, e o montante. Para eu achar o montante, eu preciso saber os juros. Então, eu tenho essas duas fórmulas aqui, né? Para achar os juros, a partir do capital, da taxa e do tempo. E o montante, para calcular o montante, eu tenho que conhecer o capital e os juros. O capital eu não tenho. Vamos então calcular logo os juros. Eu tenho o capital, tenho a taxa e tenho o tempo. Substituindo aqui, ó, 10.000 vezes a taxa de 1% vezes 24 meses. Fazendo essa multiplicação, vai dar 2.400 de juros. Agora é só substituir aqui para achar o montante. Então, ó, o montante vai ser o capital mais o juro produzido por esse capital, que vai dar 12.400. Muito bem, vamos ao próximo. A que taxa mensal o investidor deverá aplicar 3.500 a fim de obter um montante de 5.100 ao final de 2 anos? Então nós temos aqui o capital de 3.500, a taxa não sabemos, é o que está pedindo, é o tempo. Como ele está pedindo a taxa mensal, então eu já passo o tempo que está em anos para meses. Cada ano tem 12 meses, então 2 vezes 12, 24 meses. Na verdade eu não pego o juro, mas a gente vai precisar do juro para poder fazer os cálculos. Eu já tenho um montante, eu tenho um capital, eu sei o montante e sei o capital. Então com isso eu encontro os juros. E com os juros eu acho a taxa. Então substituindo, o montante é igual ao capital mais os juros. Então é só passar o 3.500 para o primeiro membro, subtraindo. Então fica assim, ó, 5.100 menos 3.500, que dá 1.600. Então, esse capital aí, a uma determinada taxa durante 24 meses, produziu 1.600 de juros. Agora eu aplico a outra fórmula, porque agora eu já conheço os juros, eu já sei qual é o capital e eu sei qual é o tempo. Eu estou querendo descobrir qual é a taxa. Só substituir. Esse 2 zeros aqui, eu posso cortar com esses 2 zeros. Eu só posso fazer isso porque aqui tudo é multiplicação. Porque eu poderia passar esse 3.500 dividindo e aí já cortaria os 2 zeros. Então eu já posso cortar antes. Aí ficou 35 vezes 24, que dá 840. Bom, então fazendo essa divisão, o resultado dessa divisão é, na verdade, 0,01904. E aí a gente desloca a vírgula 2 casas, ela vai vir para cá. Então o resultado é 1,9%. Como o tempo que eu usei na fórmula, esse tempo que está em meses, então obrigatoriamente essa taxa encontrada é taxa ao mês. Vou fazer mais um exemplo aqui para encerrar, tá? Por quanto tempo uma pessoa deverá deixar aplicado seu capital a uma taxa de 8% ao ano, a fim de duplicá-lo?
Aí vejo que não aparece nenhum outro valor além da taxa, né? Poxa, como é que vai resolver esse problema? Então vamos lá, o capital eu vou indicar por C, porque isso valeria para o valor do capital independe nesse problema. Eu quero duplicar. Se for 10 mil, eu quero que chegue a 20 mil. Se for 50 mil, eu quero que chegue a 100 mil. Então o valor do capital não interessa. Eu quero duplicar, transformar ele no dobro. Então, a taxa é 8% ao ano. O tempo é o que eu quero descobrir. Os juros, quem seria os juros? O juro eu não sei, mas o montante tem que ser o dobro do capital, porque eu quero pegar esse dinheiro e dobrar. Na verdade, dá para dizer até qual deve ser os juros. Se o capital é C, para ele ficar 2C, tem que ser acrescido a ele C, ou seja, o juro produzido tem que ser igual a C. Mas vamos imaginar que a gente não pensou isso. Como é que a gente faria? Eu tenho o capital C, então aqui eu tenho o meu montante, ele tem que ser 2 vezes C. Então, 2C tem que ser igual a C mais J, ou seja, o montante tem que ser igual ao capital mais o juros. Eu posso passar esse C para a esquerda subtraindo, então eu vou ficar com 2C menos C. Logo, o capital é igual ao juro, o juro é igual ao capital. Porque eu quero dobrar, então, quanto que tem que render? O próprio capital. Então, se eu tivesse 1.500 e quisesse dobrar, quanto que esse capital deveria gerar de juros? Gerar 1.500, que aí 1.500 com 1.500 daria 3.000, que seria o dobro do capital inicial. Então, nesse problema, independente de qual vai ser o valor do capital, os juros produzidos tem que ser igual ao capital. Agora, eu posso utilizar essa informação para poder calcular a taxa. Por quê? Porque o que eu tenho? Eu tenho o juro, o capital, eu tenho a taxa. Vixe, mas ainda estou com duas variáveis aqui. Tá, não tem problema. O que a gente vai fazer? Vai isolar o T. Então, ó, 0,08C passa dividindo. E aí eu posso cortar esse C com esse C, porque aqui é uma multiplicação, aí vai ficar 1 sobre 0,08. Dividindo 1 por 0,08 vai dar 12,5. Esse tempo aqui, ele vai ser dado em anos, porque a taxa está anual. Então, isso aqui, na verdade, são 12 anos e meio. Ou, se preferir, 12 anos e 6 meses.